Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, né? Nesse dia, que é o 24 de outubro, né? De 2021. E ontem eu acabei errando aí a data, né? Falei que era o dia 22 e era o dia 23 de outubro, né? E vamos dar graças a Deus aí, né? Pela nossa perseverança, vigilância, pela conservação das nossas vidas, também pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né, irmãos? Em todo tempo e lugar. Vamos dar graças a Deus por tudo, o que Ele nos tem dado, né? Por Jesus Cristo, seu Filho amado. E amém, né? Irmãos, vamos fazer aqui uma pequena meditação hoje, né, sobre os costumes da igreja, né? Os costumes da igreja, que são contrários aos costumes do mundo, né? Quer dizer, nós vivemos num mundo, né? Vivíamos, né? Num mundo com seus costumes, e agora a gente vivendo no mundo, estamos agora reprovando os costumes do mundo, né? Porque os costumes da igreja, eles reprovam, né? Os costumes do mundo. Então, os apóstolos, os profetas, né? Que também viveram no mundo, eles nos ensinaram e viveram, né? Os costumes da igreja, certo? Que nós temos que estar atento a todo momento para que a gente não seja surpreendido, digamos assim, por costumes mundanos, né? Costumes do mundo, né? Que às vezes nem pecados são, mas contribuem, né, para a nossa falta de entendimento, ou contribui para mostrar que a nossa santidade está sendo, digamos, deixada de lado, né? Então vamos ver aqui alguns textos, são muitos textos, né? Que nós temos como ensinamento apostólico. Nós vamos ver basicamente três, né? Primeiro aqui em Efésios, no capítulo 5, né? E no versículo 5 também, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo ensinando aos Efésios o quê, ó? Não, perdão, irmãos, é no capítulo 5, versículo 18, certo? Efésios 5, 18, perdão. Ele diz assim, ó, no 17 ele diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o destaque aqui, né, irmãos, é o quê? É o 19, que diz o quê? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Pai, por Jesus Cristo. Então, né, para o bom entendedor, né, como se diz na nossa língua, o pingo já é o i, né? Então nós temos que estar todo o tempo ligado para sabermos e discernirmos, né, as ocasiões, né, as pessoas e as coisas, para ver quando é que a gente não está falando,
né, em salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é isso? Então, esse é o costume da igreja, né? A igreja, ela prima por esse costume. Ela não fala qualquer coisa, nem diz qualquer coisa, né? Aí aqui em Colossenses, no capítulo 3, né? O apóstolo Paulo vai dizer praticamente a mesma coisa. Ó. Capítulo 3, versículo 16, o que ele diz? Ó? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus nosso Pai. Então, quando eu falo em salmos, hinos e cânticos espirituais, eu estou falando na palavra, né? E estou falando também na meditação e na leitura da palavra. E, claro, tomando cuidado com o costume, naquilo que a gente fala, né? Naquilo que a gente faz, né? De cotidiano na nossa vida. Não é isso? Então é claro, né, que o nosso costume, nós não vamos falar aqui nem na desobediência à palavra, né? Não estamos falando nem nisso, porque isso aí são coisas dadas, né? Ninguém se entrega à prostituição, né, adultério, tal, né? Idolatria. Nós estamos falando aqui num aperfeiçoamento, né, no trato diário de uns para com os outros, né? E, logicamente, no comportamento pessoal de cada um de nós, que é o nosso costume, né? Então, o costume da igreja não tem nada a ver com o costume do mundo, certo? Por isso é que a vigilância, né, deve estar sempre na nossa mente. E essa vigilância, ela vem pela palavra, né? A meditação no cântico, né, na oração, né? Bem-aventurado o homem que medita, né, na palavra, né, de dia e de noite. Porque aí ele está o quê? Repreendendo, está se aperfeiçoando e repreendendo os espíritos malignos que andam ao redor de nós, buscando a quem devorar, não é isso? Então nós temos que tomar todos os cuidados possíveis e imaginários para que aquilo que a gente esteja fazendo ou falando não seja uma coisa vã ou inútil, né? Certo? Quer dizer, nós temos aqui o nosso costume é o costume da palavra, né? Por exemplo, a saudação, né? Saudação da igreja, ela é uma saudação que fala o quê? A paz esteja contigo, né? A paz de Deus, né? A paz de Jesus Cristo, a paz do Evangelho, né? Esteja contigo. Essa é a nossa saudação. Isso não quer dizer que a gente não vai desejar bom dia para alguém ou coisa que o valha, mas a nossa saudação principal é que a paz esteja com todos nós. E amém, né? Aí vamos ver aqui esse texto aqui de Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1. Ó. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. O mundo está aí para nos acusar, né? Eles são testemunhas e são também acusadores, né? Porque o mundo está no maligno, então ele está querendo perseguir a igreja, né? Certo? Ele não quer que a igreja se manifeste. Aí ele diz assim, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha aí, ó. Ele está falando no pecado e no embaraço. Deixemos o pecado, não estamos nem falando disso, né? Nós estamos falando deixemos o embaraço, né? Tem coisas que, né, que a gente faz e que fala
e que são embaraços. Então nós temos que deixar esse tipo de coisa, né? Então era isso, é essa palavra que eu queria trazer para todos nós hoje, para que a gente se vigie, seja vigilante, né? Todo tempo e lugar, 24 horas no dia, para que possamos exatamente nos aperfeiçoar, né? Amém. Paz seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.